a entrega de medalhas da Inconfidência, medalhas de Tiradentes, né? Então são escolhidas algumas pessoas. Esse ano, especialmente, está sendo um escárnio para a população e mais espaços estão fechados porque essas pessoas não representam o povo, não dialogam com o povo e aí a população não está conseguindo circular nem lá perto de onde está acontecendo o evento. A luta pela água, ela se transformou numa batalha de direitos humanos aqui na região dos Inconfidentes, em especial Ouro Preto. A água, ela é um bem, né, cultural, também religioso, espiritual. Como essa população majoritariamente negra está sendo retirada dos seus direitos e está sofrendo com esse processo de privatização da água. A população de Ouro Preto tem uma relação afetiva muito especial com a água. Então a água está muito introjetada na vida das pessoas, ela fez parte da história de Ouro Preto, né? Quando eu pergunto, né, para qualquer pessoa o que a água representa para você, né, elas me dão assim, significados comuns, né? Para mim, para você, né, a água significa vida, a água é tudo. Quando eu pergunto da água de Ouro Preto, o que a água de Ouro Preto representa para você? E as pessoas falam, representa a minha história, a minha infância. E eu acredito que isso explica muito o porquê dessa revolta popular mesmo, né, quando chega uma empresa estrangeira e vem taxar, precificar algo que não se valora, né? A população de Ouro Preto tem muito clara a noção da água enquanto um direito humano. A nossa escola de engenharia aqui tem um brasão que nele está escrito com mente et malium, com a mente e o martelo. Então, com a mente e o martelo, esses africanos que estavam aqui à época construíram todo esse sistema de extração de ouro. E o tempo todo, aqui em Ouro Preto, se fala do patrimônio edificado, né, das construções, do casario, das igrejas, da grande florescência da arte que teve aqui no período, né, o Aleijadinho é o patrono das artes no Brasil. Então, aqui em Vila Rica, né, no século XVIII, era como se fosse o coração do Brasil. A riqueza que saía aqui dessa região movimentava o mundo todo, né? Esse ouro que saiu daqui foi para a Europa, fez revoluções lá na Europa, principalmente a Revolução Inglesa, todo esse modelo, o padrão ouro que foi criado à época, tudo isso com esse ouro que saiu daqui. Quando a gente fala que o africano era inteligente naquele período, tem pessoas que não acreditam, né? Nunca foi nos ensinado na escola, né? Sobre esse preconceito, esse racismo que a gente vive todo o tempo no Brasil. Quem trabalhou aqui? Escravos? Não, escravizados. Eu acho que o momento que a gente vive é fundamental, que a gente passe a entender que quem veio de África veio trazendo um conhecimento muito profundo com relação à harmonia com a natureza para poder ter dela aquilo que era necessário ter. Já que ao mesmo tempo que foram extraindo ouro, foram construindo cidade, usando pedra, barro e madeira, né? Antes de ser uma pérola barroca, Ouro Preto é uma máquina de extrair ouro africana. Ouro Preto sempre teve um histórico de gestão pública das águas desde a sua fundação, porque a água ela é primordial à mineração. Teve um apogeu das obras hidráulicas aqui no século XVIII, que foi a construção dos chafarizes públicos. Então existem documentos das pessoas vendendo minas para o Senado da Câmara para ele canalizar a água e ligar os chafarizes públicos. E existem as águas devolutas, que eram águas utilizadas na mineração. Então, cessada a mineração, aquela fonte de água ela tinha que ser devolvida para o Senado da Câmara para ser disponibilizada nos chafarizes públicos para a população. Sem
Água, não adianta você ter uma montanha de ouro, porque a água faz parte desse processo de apuração. Já no século XIX, final do século XIX, sob o risco de perder o título de capital da província, é iniciada então as obras dos tanques de desinfecção da Barra. Foi uma estação de tratamento de esgotos e é uma das primeiras da América Latina e a segunda do Brasil, porque a primeira foi no Rio de Janeiro. Ouro Preto sempre foi muito incipiente em relação a esse processo de tratamento de água, de sistema de coleta e destinação de esgoto. Buscar ordenar esse sistema foi uma forma de começar a implementar melhor as políticas de saneamento aqui no município. Ouro Preto é uma cidade muito rica, muito diversa. São 12 distritos que a gente tem aqui. Geograficamente, a gente tem um território com mais de 1.245 km² de extensão. Isso equivale a 3 vezes o tamanho do município de Belo Horizonte. 60% da água que abastece Belo Horizonte vem do Rio das Velhas. A gente está na cabeceira de 2 grandes rios aqui de Minas Gerais, que é a cabeceira do Rio das Velhas e do Rio Doce. Essa condição nos dá uma facilidade para poder termos grande quantidade de água, várias nascentes, não só aqui na sede, mas também nos distritos. Então a nossa grande riqueza hoje, que no passado já foi o ouro, agora é a água. Por exemplo, que alguns lugares podem ser perfurados, né, para captar uma água de boa qualidade, porque não é um problema da região, porque muitas nascentes, né, em função da serra, a própria Serra de Ouro Preto, que é divisor de 2 bacias hidrográficas de importância nacional. A luta contra as concessões, né, contra a privatização da água, remonta da década de 1990. Naquela época, a gente já estava lutando, levantando a bandeira e conseguimos, né, logramos êxito na época de criar uma autarquia municipal. No entanto, com o passar do tempo, não teve investimento e essa autarquia municipal ela foi precarizada a ponto de uma cidade patrimônio mundial, né, da humanidade, ter menos de 1% do esgoto tratado. A tentativa sempre era de melhor organizar a própria autarquia, e o tempo todo sempre foi esse, de que essa autarquia mais organizada e tivesse acesso a mais financiamento e pudesse implementar suas ações aqui. No meio do caminho, o prefeito decide fazer a concessão privada. E aí a gente começou a discutir a concessão, fazendo resistência a isso, que era muito melhor que tivesse a autarquia, mas é uma escolha política. A realidade é essa, foi se sucateando a autarquia, sucateando, até que o município falasse assim, ó, eu não tenho condição de cuidar do saneamento, e passou para a iniciativa privada. A partir daí o que a gente está passando em Ouro Preto não precisa nem se falar, né? Essa empresa recebeu, né, todos os sistemas, né, de saneamento de Ouro Preto, mesmo com fragilidades, mas recebeu isso sem pagar nenhum recurso em contrapartida. Mais uma vez, se trata de interesses estrangeiros, né, que passam a prevalecer aqui no território, quando toda a região volta a ser palco de exploração da mineração. E agora vem a Sanioro, né, com um projeto de explorar a água da região, que é riquíssima, né, em nascentes de água aqui. Uma decisão que deveria, né, passar pelo crivo da população, porque mexe com a vida de cada um. Foi feita a revelia do povo de Ouro Preto, uma crise sem precedentes, porque o povo não tem dinheiro para pagar a conta que estão cobrando, né? Nem sempre a gente está trabalhando, nem tem condições de trabalhar. Então o dinheiro que entra para a gente, se a gente for pagar a conta de água, que é mais caro, que é uma conta de luz, se a gente for pagar o que estão exigindo da gente, o que é que eu vou comer dentro de casa? Eu não vou comer. Por 500 e pouco, isso para eles é barato, mas para nós é puxado. Aí chega outro mês, vem 1000 e pouco.
nós saímos da pandemia, mas não saímos da crise, né? Se no país a coisa diminuiu um pouco a tensão, o clima, as pessoas conseguiram respirar um pouco, aqui em Ouro Preto a população não respirou, porque logo na sequência da pandemia veio toda essa crise, né, primeiro da ameaça das cobranças, depois do início efetivo das cobranças por consumo com tarifas abusivas. A gente passou um período muito ruim a nível de política de governo federal, né, com essa tentativa de fortalecer as políticas de privatização do sistema de saneamento. O marco regulatório do saneamento básico no Brasil ele foi se tornando privatista, a partir principalmente da lei, da lei de 2007, né, e foi aprofundado, né, agora com a lei de 2020. Nós estamos passando uma situação que a água está sendo um bem exclusivo para a população mais rica, que é menos de 1% da população. E isso vai trazendo angústia, né, para as pessoas, vai trazendo sofrimento, né? Antes da Saneouro aqui na comunidade, era assim, ótimo, né, a qualidade da água. Nós temos nascente e essa nascente que abastece a nossa comunidade. A nascente principal da cidade está aqui a 100 metros. Como que a gente tem que pagar um absurdo desse, né, que a gente está achando que é um absurdo, não tem como pagar. A minha conta está vindo aí hoje, acho que está 617. E nós sempre cuidamos do nosso reservatório, que até então é um reservatório precário, mas a comunidade, ela mesma cuidava do reservatório. Desde que eu moro aqui, desde 2012, ninguém nunca limpou o interior dessa caixa d'água. O hidrômetro estava entupido, tive que abrir para desentupir e encontrei bicho morto dentro dele. Porque as caixas d'água do riacho, reservatório, né, de água, cai muita sujeira, cai bicho, porque ele está todo podre, a tampa toda aberta. O bairro inteiro ficou sem água porque entupiu, porque não tem filtro na rede. Virou um campo minado as ruas de Amarantina. Porque eles mexem aqui, deixam um buraco, passa para frente, deixa outro. E aonde eles mexem, em 15, 20 dias depois, está vazando água. E morador que a água nem chega na casa deles, se vocês verem, os hidrômetros estão girando, sendo que a água não chega na casa deles. O relógio está rodando, você pode ir lá dentro, lá não tem torneira nenhuma aberta. Nem disso você está tendo controle. É também uma violação aos direitos humanos das pessoas, né? Afetando principalmente, que é o que preocupa muito a nós pesquisadores, a questão da saúde pública. O número de atendimentos nas unidades pronto-atendimento, pronto-socorro, tem aumentado sobremaneira, em especial relativo a problemas intestinais, que a gente acredita que é diretamente relacionado à ingestão dessa água que não está sendo devidamente tratada. Quando não chega muito suja, com muita adição de cloro e chega a ser esbranquiçada a água, então passou a fazer mal para a nossa comunidade, né, trazendo doenças. A água misturada com matéria orgânica e cloro, ela pode gerar uma substância que chama trialometano, que pode causar câncer. Eu tenho filtro para entrar na caixa d'água e tenho filtro na saída da cozinha e mesmo assim a água às vezes sai escura na cozinha. Tem muitas pessoas da comunidade que têm comprado água mineral, né, de medo de tomar água, porque ela visivelmente na torneira, hoje mesmo se vocês pegarem, vocês veem a diferença na qualidade da água. Então quer dizer que a gente está pagando um veneno para a gente, que a gente sabe o que tem essa água. Eu já fui lá na Saneouro, já fui lá, já reclamei com eles, né? Eles falaram que vinha fazer análise da água até hoje. A gente sabe que nem 1% de tratamento de esgoto foi realizado nesses mais de 2 anos de concessão. Mesmo após a vinda dessa empresa, então é cobrada uma taxa de esgoto na conta de água e esgoto. E a empresa não ofereceu até hoje uma solução para o tratamento de esgotos. Aqui a gente está em São Bartolomeu, que é um dos primeiros agrupamentos de casas na cabeceira do Rio das Velhas. E aí, por estar nessa posição geográfica, logo na cabeceira do Rio das Velhas, foi feita a primeira estação de tratamento de esgoto aqui do município de Ouro Preto. E ela foi feita pelo SEMAI, foi todo investimento público.
A Sanioro em nada fez investimento aqui para essa estação de tratamento de esgoto. E várias águas da região apresentaram concentrações de arsênio. E na época que a gente tinha a concessão pública, né, das águas de Ouro Preto, algumas captações foram fechadas através das nossas pesquisas, justamente por conter concentrações de arsênio e chumbo acima do limite permissível, né? Mesmo assim, a Sanioro, ela continua a fazer a distribuição dessas águas, então a gente fica bastante indignado, né, e cobrando tarifas absurdas, né, das populações que moram ali no Alto da Cruz, na Piedade. Ela se apossou do nosso reservatório, um reservatório que a comunidade cuidava, ela se apossou desse reservatório, ela colocou até um cadeado nesse reservatório para que a comunidade não chegue nem perto. No fundo da caixa d'água a gente percebe o acúmulo de muito material, e esse material, eles são flocos que deveriam ficar presos na estação de tratamento. E a gente percebe que esse material está vindo, sendo carreado até nossas casas e depositando no fundo de nossas caixas d'água, que são flocos que possuem na sua composição o alumínio. Vai chegar um lago, então, que foi umas 6 ou 7 pessoas no dia, começamos a tirar a barra da primeira caixinha pequena, depois deixamos na caixa maior e constatamos lá que tinha muita pastilha de cloro lá. Imediatamente que nós lavamos o reservatório, a Sanioro veio até a comunidade. Veio 4 caminhonetes da Sanioro. Eles correram, esvaziaram o nosso reservatório e deixaram sem água, a comunidade sem água. Quando a gente viu, nos deparamos com mais cloro. Eles pegaram os cloros e jogou do lado de fora da caixa d'água. Agora eles tentaram trancar a caixa d'água, colocaram cadeado lá, colocou um relógio, o medidor da água lá sem autorização da comunidade. Então fica muito fácil para vocês chegarem aqui, instalar hidrômetro e começar a cobrar água. A minha água foi cortada tem 4 meses e 15 dias. Aí, com a inadimplência, eles tentaram negociar a água, mas o juro estava muito alto, a gente não conseguiu. Eles vieram e cortaram a nossa água e estamos sem água. E se quiser tomar banho, fazer almoço, essas coisas, tem que pedir a minha irmã água, buscar no balde para tomar banho, esquentar no bulidor. E tá difícil. Então, a partir do momento que você corta o fornecimento de água dessas famílias, elas vão buscar o quê? Alternativa em fontes não regulamentadas. Que a gente tem inúmeros estudos aqui que demonstram a contaminação, não só do ponto de vista microbiológico, mas também contaminação por metais pesados dessas águas. Então são águas impróprias para consumo humano. Tem pessoas idosas endividadas, porque elas não sabem o que fazer. A Sanioro cobra, corta a água e vai lá no banco fazer um empréstimo. Eu fico ouvindo falando pela Rádio Ouro Preto para ir lá para fazer o acordo, para parcelar, que é isso aqui. Mesmo assim, as parcelas não cabem no bolso da gente. E eu não vi outra saída que não fosse fazer uma dívida de 36 parcelas. Aí, na idade que eu tô, eu nunca fiz dívida na minha vida para comprar um imóvel, para construir minha casa, nem nada. Hoje eu tenho 36 meses de parcela de dívida. Independente do valor, é você deitar e não conseguir dormir com uma dívida que você tem na sua cabeça. Entendeu? E aí, como é que faz? E você não tem saída, porque a água é um único meio de sobrevivência. Eu não tive outra alternativa. Todos os distritos de Ouro Preto são distritos com uma população que conserva um costume rural. E a tarifa de água, nesse valor absurdo que a Sanioro vem aplicando aqui na região, ela gera uma ruptura desse saber tradicional. E a maioria das hortas são hortas de subsistência, né? Quem planta colhe. Coisas boas, né? É claro. Mas a beleza de tudo é isso, ó. É tudo que eu plantei, ó. Ele dá um eco, ó. Isso é madeira nobre, ó. Aí, ó, ajudando a gente a viver com o nosso ar aí. A gente vê que a água é um direito até que antecede a realização de outros direitos. O que a gente acompanha de outros países é um movimento de remunicipalização. E o Brasil está nessa perspectiva da privatização de saneamento. A gente entende que a água ela não é mercadoria.
Ela não pode ser objeto de lucro, principalmente para a empresa multinacional, que é o caso aqui dessa GS Inima, que aqui em Ouro Preto é chamada de Sanioro. Para mostrar que o processo de privatização, a ideia privatista, né, desmonta todos os nossos direitos e só o povo mobilizado, seja pelas categorias dos trabalhadores ou seja também organizado dos bairros como estão aqui em Ouro Preto, que vão barrar a privatização dos nossos direitos básicos. A gente entende que a água é um direito humano, é um direito fundamental à vida e para isso a gente luta pela remunicipalização do serviço. Porque com a remunicipalização dos serviços, o valor a ser pago por essa água vai ser bem mais em conta, vai ter condição da população de Ouro Preto pagar. E a gente nem quer deixar de pagar pela água, mas a gente quer que seja uma água de qualidade. A gente prefere que a autarquia possa fazer o trabalho. Remunicipalização com um bom financiamento para que tenha aí um tratamento de água adequado. Então é responsabilidade dos estados, dos governantes, zelar pela realização dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário. Entendendo que a água é o nosso ouro, a população precisa se mobilizar para poder continuar a luta para a remunicipalização do serviço de água e esgoto no nosso município. A luta pela água é uma luta por direito à vida, é uma luta por nossa continuidade aqui, a existência da população nesse território. É importante que a população ocupe as ruas, a população ocupe as redes sociais, cobre do seu vereador, cobre do prefeito, cobre da gestão pública a remunicipalização da água. É fundamental termos a água como um direito e não a água como mercadoria.